Tá? Eu sou Antônio Medina, tá? Sou economista com formação, trabalhei por 20 anos no CNPq em Brasília, depois dei uma pirada louca, pedi demissão e fiz vários cursos na área holística, tá? Medicina chinesa, medicina ayurvédica, iridologia, sentai, brinquei com essa. Aí voltei para o Rio de Janeiro, trabalhava no Brasil, voltei para o Rio de Janeiro, abri um consultório no Largo do Machado e comecei a trabalhar as pessoas. Depois quis voltar para a atividade e quis resgatar um sonho antigo que era ser professor. Tá? E aí fiz o meu mestrado e meu doutorado aqui na UERJ em Psicologia Social. Tá? Depois de me formar em Psicologia Social como doutor, eu passei como professor visitante na Faculdade de Comunicação Social, dei aula em Comunicação Social durante 4 anos, e aí fiz o concurso para a FAF, estou na FAF, já tem acho que 12 ou 13 anos, bastante tempo. Mas eu sou um dos mais novos lá. Brincadeira. Então, ano passado, a gente fez uma série de atividades. Uma delas foi um curso de extensão em Economia Azul, lá no SEAD, na Ilha Grande. Acabei de ver o filme, morri de saudade. Tá? Aquele lugar maravilhoso, aquele contato com a natureza, a gente levantar, respirar aquele ar puro. Nossa, acorda às 5 horas da manhã e vai para a praia. Eu fazia tai chi, porque eu aprendi a fazer tai chi, né? Aqueles movimentos suaves, né? Fazia tai chi à beira-mar, depois voltava, aí a gente tinha atividades no mangue, enfim, dava aula, almoços e jantares maravilhosos, muita saudade do SEAD, e fiquei muito honrado aí com o convite da professora Sônia para a gente participar. E depois dessas palestras maravilhosas que me antecederam, não tem mais palavras para falar, acho que vou terminar aqui. Pois é. Então, assim, quando a Sônia me convidou, ela falou sobre bioeconomia. Tá? Bio é vida. Economia é como a gente arruma uma casa. Tá? Então, a nossa economia atual, ela está muito longe de uma bioeconomia. Ok? Então, como é que esse conceito surgiu? Pelo economista romeno Nicolas Georgescu-Roegen, acho que fala assim, tá? Que ele englobou nas ciências econômicas os princípios da biofísica. E ele falou que a produção de bens materiais, isso foi nos anos 72. Tá? E o que ele utilizou para trabalhar? Ele utilizou a cibernética, a teoria dos sistemas. Tá? Então, dentro da cibernética, a gente tem a lei da entropia. O que é a lei da entropia? Todo sistema que não se renova, que permanece com os mesmos princípios, ele entra em caos. Ele fica caótico. Então, a partir disso, um sistema que é um sistema que é comandado por empresas que buscam lucro a qualquer preço, e esse lucro é em cima, principalmente, da exploração do que a gente chama de capital natural. O que é capital natural? O que é algo que pertence a todos nós? É o ar, é a água, é o subsolo. Capital natural. Então, alguém deveria poder ter o direito de poluir o ar que a gente respira, ou soltar uma quantidade muito grande de CO2 ou metano. O metano está muito ligado ao pulo dos rebanhos, né? Tem uma ligação muito grande. Então, quem é carnívoro é responsável também. Eu sou um pouco carnívoro.
Tá? O gado soltando gases, solta gás metano. E esse gás metano parece que hoje é o problema mais imediato a ser considerado, segundo a palestra do nosso especialista maravilhosa, que mostra como a ciência, né, consegue trazer informações do passado, sei lá, 4 bilhões de anos, eu nem me lembro, os números são tão absurdos que eu nem me lembro. Eu ficava assim, quantos bilhões de anos? Meu Deus! Né? E essas informações vêm da onde? Vêm da água. Vêm da água. E a água é vida. Você pega uma folha verde e pega uma folha marrom caída no solo, qual é a diferença? É água. A pessoa idosa tem muito menos água no organismo. Como Helena, né? Como a Helena falou, a quantidade de água baixa. Então, envelhecer é secar. É um conhecimento básico. É um conhecimento básico. Envelhecer é secar. Se você seca menos, você envelhece menos. Né? Então a água, você está rindo? Ela está rindo. Você está rindo? Beber mais água. Oi? Beber mais água. Não é apenas isso. Se você beber água demais, você vai ter outros problemas. Tá? Você tira os minerais que o corpo precisa. Então tudo, eu como bom libriano, tudo está no equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Tá? Aliás, em economia a gente tem a lei dos rendimentos decrescentes. Né? Uma coisa, quando você tem pouco, um pouco a mais é maravilhoso. Você gosta de chocolate? Quem gosta de chocolate? Se você passa um ano sem comer chocolate, quem adora chocolate, a primeira barrinha de chocolate, qual é o prazer que você tem? Aí você diz, hoje vou comer 30 barrinhas. Aí na 20ª, você não aguenta mais, está quase, né, botando para fora. Brincadeira, né? Então é isso, a lei da entropia. 1971, eu estava errado, é 71. E em cima dele, muita coisa aconteceu com base nessa teoria da bioeconomia e que a gente continua muito longe de 71 para 26. Quantos anos são? 57. Está muito longe. Né? Então vamos lá. Então, é uma ciência atual, para a gente chegar mais para perto do que é a bioeconomia, ela está ligada à biotecnologia genômica, ou seja, biotecnologia industrial genômica, biologia sintética e bioinformática como pilares da nova bioeconomia. Então a gente tem hoje a inteligência artificial aplicada à biologia, trazendo uma série de possibilidades até impensáveis há 5, 10 anos atrás. Tá? As tecnologias digitais, robótica, tecnologia de informação, nanotecnologia, química de renováveis integrada à produção biológica e a lei da bioenergia. Porque o que a gente tinha de bioeconomia no Brasil, o Brasil é um dos pioneiros, né? É a produção de energia através da cana-de-açúcar, de bioenergia. Mas a bioeconomia vai muito além da bioenergia. Então o Brasil tem uma mega biodiversidade, 100K, mais de 100K de espécies animais, 45K de espécies vegetais, o que coloca a Embrapa, tá? Seria o primeiro em biodiversidade. São dados da Embrapa, não são dados meus. As tendências globais da bioeconomia, também segundo a Embrapa, 2 trilhões de euros no mercado mundial, 22 milhões de empregos gerados, 2,7% do PIB até 2030. Então, tem uma importância econômica muito grande. O Brasil pode ser um protagonista, já é, mas pode ser muito mais, principalmente se na bioeconomia
você tiver a adoção da economia circular. A economia circular é toda uma teoria que surge como uma forma de você pensar a vida e a produção sem geração de lixo. Geração de lixo. Tá? Porque na natureza o lixo não existe. Não existe lixo na natureza. Então o lixo é um problema da inteligência humana, da falta de inteligência aplicada. Então eu diria que o homem ainda não é verdadeiramente humano enquanto produz 1/1000º de lixo, poluindo o ar, poluindo a terra, poluindo as águas. E tudo que a gente come, bebe e respira, que é a base da nossa energia e saúde, está poluído hoje. Tá? Então, existe já no país uma estratégia nacional de bioeconomia, vocês sabiam? Tem um decreto-lei de junho de 24 que instituiu, e essa estratégia é um marco político que define os princípios, objetivos e diretrizes para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. A bioeconomia, como nome decreto, é um modelo de desenvolvimento produtivo e econômico baseado em justiça, ética e inclusão que utiliza recursos naturais de maneira sustentável, regenerativa e conservacionista, integrando conhecimentos científicos e tradicionais para gerar bens, serviços e benefícios socioeconômicos. Aliás, a palavra é regeneração, porque a gente já foi além do que a gente podia gastar no planeta. Tá? O conceito de sustentabilidade, que impera até hoje, mas passa muito por um esverdeamento das marcas, das empresas. O conceito de sustentabilidade é um conceito que, na prática, não pegou de verdade. Gente, vocês perguntarem para um casal que está casado aí, sei lá, 15 anos, aí, vem cá, vocês, o relacionamento de vocês é sustentável? Aí um diz, é sustentável. É sustentável. Vocês acham que está bom? Pela cibernética, se você não transforma o relacionamento, você vai levando, vai sustentando, vamos embora, porque de repente não aparece ninguém melhor do que meu parceiro, eu não estou feliz, não estou satisfeito, mas uma caixinha, exatamente. Aí a pessoa fica na caixinha e vai degradando até o corpo somatizar. Se você não se transforma na vida, né, você como pessoa, você tem que estar o tempo todo se lapidando. Tá? O tempo todo você tem que estar se transformando. A vida mudou, o que eu tenho que mudar? No meu comportamento, nas minhas crenças, nas minhas atitudes, nos meus valores, eu tenho que mudar alguma coisa? De que modo? Se eu não mudo, eu fico congelado. E aí a vida, vamos dizer assim, meu acoplamento estrutural, aí eu pego o Humberto Maturana, tá? O Humberto Maturana fala que nós temos uma identidade. A nossa identidade, com a nossa identidade, nós acoplamos no mundo da vida. E a nossa identidade nos dá o retorno. Se o mundo da vida ele se transforma, e eu não transformo minha identidade, cada vez vou tendo menos retorno. Eu tenho que perguntar o que mudou? O que eu tenho que mudar a partir daquilo que mudou? Aliás, antes, quais são os ruídos de mudança que estão no ar? O que isso me indica como pessoa, como grupo social, como família, como universidade, como profissão, como professor, como brasileiro, como cidadão do mundo, etc. Vamos lá. Então, a estratégia tem esses objetivos, promover a sustentabilidade,
fomentar a inovação, inclusão social, competitividade econômica, descarbonização, a estratégia guiada por princípios como sustentabilidade ambiental, justiça social, inovação e conhecimento, cooperação, transparência e participação. Tem uma estrutura de governança, uma Comissão Nacional de Bioeconomia, com 17 membros do governo, 17 da sociedade civil, incluindo representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais, academia e setor privado. Tem eixos temáticos. Tá? Aqui está o link para se vocês quiserem, depois eu deixo com a Sônia a apresentação, que a gente vê interesse. Tá? E o G20, ele colocou esses 10 propósitos sobre a bioeconomia. Tá? Integrar e promover o desenvolvimento sustentável, ser inclusive equitativo, respeitando o direito de todas as pessoas, incluindo povos indígenas, membros de comunidades locais, avançar nos esforços de mitigação e adaptação às mudanças climáticas globais, contribuir para a conservação da biodiversidade, avançar padrões sustentáveis de consumo. Não vou ler tudo porque é muito longo e é chato. Ser desenvolvidos por meio do uso seguro, protegido e responsável da ciência, tecnologia, inovação e conhecimentos tradicionais, com benefícios, riscos e impactos potenciais avaliados cientificamente, beneficiar-se das estruturas políticas robustas e coerentes, utilizar critérios e metodologias transparentes, ser fomentados pela colaboração e cooperação internacional, basear-se em abordagens específicas de cada país, serem implementados de acordo com as prioridades nacionais, circunstâncias regionais e locais. Então o G20 está preocupado, o Brasil criou uma lei, tem uma comissão, é algo que está ainda muito no papel. Mas vamos sair da universidade e botar isso na prática, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então um pouco aí de economia, essas relações com ODS, e a bioeconomia azul. Como eu falei, o azul vem do mar. Aliás, a água é transparente, mas ela reflete o céu. Tá? E a água é fonte da vida, como a gente já colocou. Né? Então, numa língua indígena brasileira, não saberia dizer se Guarani ou o que seja, eles têm a mesma palavra, agora não me lembro, pode procurar aí no ChatGPT ou no Cloud, para azul e verde. Eles não diferenciam. Por quê? Se não tem o azul, não tem o verde. A gente fala muito de vamos proteger o verde, vamos proteger o verde. Mas se o azul não tiver saudável, a gente não vai ter um verde ou não vai ter um verde saudável. Então, começa no azul. Inclusive, o oceano, não são vários oceanos, é o oceano, ele é responsável por cerca de 70% ou mais da captura do carbono, do CO2. Muito mais do que o verde. E se o oceano não tiver saúde, a gente não vai ter nem verde e o aquecimento global vai ser muito pior. Então essa é a preocupação. Cobre. Oi? Cobre é o nome da palavra. Cobre. Ó, viu? É isso. Azul esverdeado. Azul esverdeado, é. A mesma palavra para as duas. Não tem diferença. Então a economia azul, aqui ó, uso sustentável dos recursos oceânicos, a economia circular, eliminação de desperdício em ciclos fechados, não produção de lixo, a biomimética, bio, vida, mimética, mimesis, imitação. É toda uma proposta de uma bióloga, tá? Que a economia ela deveria ser pautada na natureza, das coisas que como a natureza faz, a gente devia produzir na nossa economia, nas nossas indústrias, nos nossos serviços. Tá? Uma ciência que ela surge muito pela observação da natureza, a gente consegue pulos, saltos qualitativos muito fortes. Por exemplo, a história do Teibala no Japão.
Não sei se vocês conhecem. Quando o trem-bala foi inventado, o trem-bala ele anda a uma velocidade absurda, né? Nem me lembro qual era, 300 km por hora, uma coisa assim. Né? Quando ele entrava no túnel, ele trepidava e fazia muito barulho. E as pessoas se assustavam. E elas não queriam viajar de trem-bala. Aí o engenheiro que projetou o trem, ele tem que mudar isso. Como é que eu mudo isso? E ele sentou à beira-mar e de repente ele olhou e veio um pássaro, fez assim, zum, mergulhou, pegou um peixe e voltou. O pássaro chama-se martim pescador. E o pássaro ele tem um bico afunilado que dá aerodinâmica que permite que ele viaje com velocidade e certeiro. Aí ele falou, e se eu fizer o design da locomotiva com o bico igual desse pássaro? Aí ele fez, acabou o barulho e acabou a tremedeira, só imitando a natureza. Tá? Só imitando a natureza. Então assim, tem vários outros exemplos. Quanto mais você entende biologia e transpõe a sabedoria da natureza para a produção econômica, mais bioeconomia. Melhor vai ser a vida, mais saudável vai ser não a humanidade, vai ser o planeta todo, porque se o planeta não for saudável, a humanidade não será. Aliás, eu não sou um ativista defendendo a natureza, sou a natureza se autodefendendo. Assim que a gente deve se colocar. Desafio do século XXI, como gerar crescimento econômico sem comprometer os ecossistemas. Esse é o grande desafio. A gente tem que continuar produzindo, mas a gente pode produzir muitas coisas, a gente pode produzir menos, porque tem excesso de consumo de coisas desnecessárias. Consumismo, tá? E todo o marketing leva com que as pessoas acreditem que precisam daquilo que elas apenas desejam. Eu crio, o marketing cria desejo, e você acredita que aquilo que você deseja, você precisa. Mas não. A maior parte daquelas coisas que você deseja, não necessariamente você precisa. Aí, educação ambiental, educação do consumidor e etc. Né? Escassez de recursos cada vez maior, porque os recursos são finitos. Quando chega em junho, a gente já pegou tudo do planeta que a gente deveria pegar, e de junho até dezembro a gente está fazendo o planeta, tornando o planeta cada vez mais pobre, e diminuindo a possibilidade. Então, se é junho, ano que vem talvez seja maio, daqui a 5 anos talvez seja em fevereiro. Qual o limite disso? E a poluição dos oceanos. Tá? A poluição com os químicos, os plásticos, principalmente a poluição plástica, microplásticos e nanoplásticos. Tá? Então você fala, mas o carro elétrico vai resolver. Não resolve, porque o problema não é apenas o combustível, é o pneu. O pneu, atritando no asfalto, ele gera plástico, petróleo. Aí chove, vai para o esgoto, vai para o mar, o peixe come aquele plástico, você come o peixe, você já tem uma série de cartões de crédito de plástico dentro do corpo, todos têm. Tá? Não dá para comprar nada. A gente está cheio de microplástico, de nanoplástico, no cérebro, na placenta, no leite materno. Então essa é uma questão complicada. Fora os químicos, né? Na água que a gente bebe, a gente está bebendo anticoncepcional, né? E remédios psiquiátricos de segunda mão. Tanto que as pesquisas estão mostrando que os garotos de 13, 14 anos têm menos testosterona do que seus avós. Como? Hein? Como assim? Quer dizer, os meninos estão ficando femininos porque estão bebendo
hormônios femininos de anticoncepcionais na água da torneira, mesmo filtrada, além dos microplásticos. Cara, isso é... Agora, num mundo de conveniência, que tudo tem que ser agora, imediato e já, a pessoa não quer nem pensar. E se pensar, se chateia. Ah, deixa pra lá, eu vou morrer mesmo, né? E vou fazer o que eu quero. Comer ultraprocessado, beber essa água, enfim. Bom, então vamos lá, senão a gente não acaba. O que é bioeconomia azul? Utilização sustentável dos recursos biológicos marinhos e aquáticos, principalmente. Então o foco é nas águas, e principalmente nas águas do mar, para gerar valor econômico, conservação ambiental, inclusão social, inovação tecnológica. Ok? A natureza não produz resíduo. Gunther Pauli é um belga economista que desenvolveu esse conceito de economia azul. Então ele fala: aproveitamento total, utilização integral dos recursos disponíveis sem desperdício, resíduos como insumos. Vamos para os territórios, quais são os resíduos? Como é que a gente pode utilizar esses resíduos, transformar esses resíduos no produto? Então ele conta a história que ele foi para plantações de café na Colômbia, tá? E percebeu que você pega o café, transporta, pega o grão, torra, depois você coloca a água fervida no grão e faz o líquido do café, certo? Não é assim? Sabe quanto do café original está na bebida que você bebe? 0,2%. 99,8% daquela massa toda vira lixo. Aí ele pegou e disse assim: vem cá, vocês não utilizam? E fez pesquisas, tá? E percebeu o seguinte, que os resíduos do café, do grão de café, resíduo do grão de café, depois que você passa e tira o líquido, ele é um alimento excepcional para cogumelos. Então ele ensinou os habitantes dos territórios colombianos a montar uma estrutura para a produção de cogumelos. E cogumelo tem uma série de possibilidades, produz uma série de vitaminas, proteínas, cálcio, tem muito cálcio, né? E aí eles começaram a fazer isso, a pegar os resíduos, a montaram as casinhas, e depois de 3 anos eles falaram: olha, eu estou ganhando 3 vezes mais com os cogumelos que eu estou vendendo do que eu ganhava com o café. Percebe? O que era lixo virou valor econômico. Essa é a ideia da economia azul. Tá? Onde é que tem resíduo? Onde é que esse resíduo pode ser aproveitado? Como é que esse resíduo pode gerar valor? Como é que isso aqui não pode ser mais lixo? Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ok? Então, geração de empregos. A quantidade de empregos gerados pela produção de cogumelo foi enorme. Regeneração dos ecossistemas, porque não foi jogado lixo. Ok. Então, os 4 pilares da economia azul: regeneração ecológica, circularidade, valorização da biodiversidade, inovação sistêmica. E aqui esse aqui é o gráfico da economia circular, tá? Em que a Fundação Ellen MacArthur, ela dividiu, chama-se diagrama da borboleta, tá? Em 2 partes. Essa parte aqui é a parte orgânica e essa parte aqui é a parte técnica. Então, o lixo orgânico vai ser reaproveitado como matéria-prima bioquímica, na agricultura, vai ser regenerado, vai virar biogás, gestão anaeróbica, extração de matérias-primas. Então, tem todo um processo de que nenhum lixo orgânico, nenhum resíduo orgânico vira lixo mais. Tá?
E o ciclo técnico, os recursos são finitos, porque você vai tirando minerais da terra e etc., e aquilo vai acabando. Né? Então, a ideia é que você mantenha, reutilize, redistribui, remanufature e recicle todos os recursos. Ou seja, pegou qualquer mineral, o ideal é que ele volte para a produção. Então, um computador ele tem que ser desmontado, uma televisão ela tem que ser desmontada, e os minerais eles vão voltar lá para a produção industrial para novamente serem utilizados. E a gente tem todo um processo de inteligência econômica, é a simbiose industrial, que foi muito desenvolvido na Noruega e na Dinamarca, está sendo aplicado aqui no Brasil também, principalmente pela FAT, Faculdade de Tecnologia, tá? Unir as empresas para que o resíduo de uma empresa sirva como processo de produção numa outra empresa. Tá? Então a inteligência humana existe. Tem que existir também uma disponibilidade interna das empresas e dos governos, tá? De realmente fazer essas passagens. São viáveis, se a gente não ficar olhando para um lucro imediato a curtíssimo prazo. Na verdade, no futuro, as empresas todas serão circulares ou não serão. As empresas que não forem circulares ou vão sumir no mercado, ou a possibilidade de vida humana no planeta vai terminar e não vai ter nenhuma empresa. Não é isso. Então, a empresa que hoje já passar por um modelo de circularidade, ela já vai dar um passo muito mais forte, tá, dentro do mercado e vai criar uma imagem de marca muito mais poderosa. Aí eu queria falar também da Amazônia Azul. Já ouviram falar de Amazônia Azul? Tá? A Amazônia Azul é toda essa costa aqui, ó. Uma zona econômica exclusiva, onde a gente tem uma riqueza enorme de energia, de piscicultura, de algicultura, cultura de algas e etc, etc, etc. É uma riqueza fantástica. A ideia da economia azul, ela está muito desenvolvida em Portugal, porque Portugal não tem para onde sair. Então ela criou todo um conhecimento ao redor ali da península, tá? E as universidades e as empresas estão assim ativando muito essa ideia da economia azul para que a economia portuguesa possa aumentar a produção. Tá? Aqui a gente tem uma grande possibilidade, e olha só, tem o mar territorial, que é pequenininho, depois tem a zona econômica exclusiva, depois tem extensão da plataforma continental, e a plataforma continental geográfica são 8,5 milhões de quilômetros quadrados de riqueza aquática, um potencial, mas que tem que ser feito sem destruição, regenerando, melhorando. Aqui eu trouxe o Raoni, está errado ali, não é Raon, é Raoni, e o Paul Watson apoiando a campanha SOS Ocean, tá? Sem azul não há verde. Tá? O Paul Watson é o pirata dos mares. Vocês conhecem? Uma grande figura. Eu tive na palestra dele ano passado. Então, a biomimética que eu já falei para vocês, vou pular essa brincadeira aqui, está acabando. Biomimética dos oceanos, os tubarões, investimentos anti-incrustação inspirados na pele do tubarão, reduzem arrasto e contaminação em embarcações e superfícies industriais. O que o tubarão pode me ensinar? Conchas marinhas, materiais ultra resistentes, inspirados na estrutura lamelar das conchas com aplicações de engenharia e construção. Corais, estruturas
arquitetônicas eficientes baseadas na geometria dos recifes de coral, otimizando resistência e leveza. Em organismos marinhos, novos medicamentos e compostos bioativos derivados de esponjas, algas e outros organismos do fundo do mar. Então tem uma potencialidade enorme a ser desenvolvida, inclusive hoje com a IA e a biotecnologia toda, enfim. Princípios adicionais: alimentação, energia, saúde, materiais, bioplásticos degradáveis, biomateriais para a medicina, têxteis e embalagens sustentáveis, saúde, biotecnologia marinha, farmacogeologia oceânica, compostos bioativos inovadores, energia das ondas e marés, correntes oceânicas, biocombustíveis de algas, e vai para alimentação. As zonas azuis, onde os humanos têm a maior longevidade de 102, 108 anos, os caras comem algas, porque tem componentes minerais que não tem mais no trigo, na maçã, na pera, no arroz, não tem, nem na carne, está na alga. Tá? Então comam alga. Quem gosta de sashimi aqui? O carbono azul, soluções climáticas baseadas na natureza, manguezais marinhos, membranias marinhas, também não. Que a gente já tem uma palestra linda. Vou terminar, tá? Tudo bem. Continua. Não, tá certo. Porque a gente tem hora para entregar também a opção. Resultados ambientais, resultados econômicos, resultados sociais, modelos integrados, futuro da bioeconomia azul. E aqui, como a biotecnologia marinha no Nordeste pode potencializar a economia do Nordeste. Olha só, 72% do investimento da ciência é no Sul, só 12% é no Nordeste. O Nordeste tem 99% de riqueza oculta, tá? Inovação em saúde cosmética, bioprospecção, ferramentas ômicas e etc. Termino aqui. Valeu, gente. Desculpe aí o prolongado.